Em 2003 ocorreu algo que só poderia ser considerado como um milagre causado pela ciência moderna. Um dos 208 filhotes de Ibex pirineu, que era uma cabra que tinha sido considerada como extinta 3 anos antes, nasceu com 1,5 kg de muita alegria para qualquer cientista no planeta Terra. Essa notícia durou 10 minutos até que os pulmões mal desenvolvidos desse filhote fizessem com que a notícia fosse acompanhada pela triste novidade de que ele tinha morrido. Sendo assim, o Ibex dos Pirineus é o único animal da história do planeta Terra a ser extinto 2 vezes. Esse acontecimento acendeu uma nova chama na comunidade científica. Será que a gente pode trazer animais extintos de volta à vida? E um dia talvez a gente encontre um tigre dente de sabre andando na rua, ou de manhã ver pterossauros voando pelos céus, ou até mesmo ver um mamute no zoológico mais próximo de casa. É isso que a gente vai ver nesse vídeo sobre biologia da ressurreição. E antes de qualquer coisa, o meu nome é Silveira, eu sou estudante de biologia e sem mais delongas, a gente um dia vai ser capaz de alimentar um bebê dinossauro de estimação? Não, isso não vai acontecer. Já tô avisando antes, porque se você quiser esse tipo de coisa, você não assiste o vídeo até o final e depois se decepciona. Você já se decepciona aqui no começo, que é isso que a gente faz, a gente antecipa o nosso sofrimento. A ideia de distinguir uma espécie extinta ficou muito presente no imaginário popular depois do filme do Jurassic Park. E sim, você tem alguns métodos para fazer algo parecido. O primeiro é aquele que é utilizado no Projeto Quagga. O Projeto Quagga é um projeto que tem o objetivo de trazer de volta uma espécie de zebra chamada quagga. Esse animal foi extinto por conta da caça de colonizadores na África que acharam que ele era uma competição muito grande com os animais que eles criavam e que era de interesse econômico. Ele era muito característico por parecer uma zebra normal, porém na sua parte traseira ter menos listras e uma coloração castanha muito marcante. Foi extinto em meados dos anos de 1800 e em 1987, o Dr. Reinhold Hall, eu não faço a menor ideia de se eu tô pronunciando isso certo, decidiu que iria fazer com que um dos maiores erros da história da humanidade fosse revertido. A ideia dele era de utilizar um método que em inglês é chamado de backbreeding. Em português poderia ser algo como acasalamento reverso. Para isso ele pegou alguns representantes de zebra da planície que tinham características semelhantes com as características marcantes do quagga e começou a reproduzir elas entre si. A ideia era você fazer uma reprodução selecionada, ou seja, sempre que tivesse uma geração nova, eu ia selecionar aqueles que tivessem características que mais se aparentam àquilo que eu almejo para continuar reproduzindo e assim algum dia fazer um bicho muito parecido com o quagga original. Então eu pego zebras na planície que na sua parte traseira possuem uma coloração mais castanha e outras que possuem menos listras nessa mesma parte traseira, começo a reproduzir elas entre si e o esperado teoricamente é que em várias gerações você tenha uma zebra com parte de trás com muito menos listra e com mais coloração castanha, cada vez com essas características mais marcantes e lembrando cada vez mais o quagga para que você pudesse reintroduzir na natureza e assim você pudesse ter o quagga de volta à vida. Essa técnica se demonstrou no Projeto Quagga muito eficiente, dando vários resultados muito interessantes, mas ela tem outros problemas que fazem com que ela não possa ser aplicada à torta direito com qualquer tipo de espécie que a gente queira desextinguir. O primeiro problema é que demora bastante tempo, você tem que ter bastante gerações de animais para você ter um bicho parecido com aquele original, sendo que é discutível se os bichos são quagga mesmo, se eles são um projeto parecido com quagga, o que leva a gente ao segundo problema, porque características físicas semelhantes não necessariamente quer dizer que você tem uma genética semelhante. Então às vezes você pode gastar muito tempo e recurso para fazer só uma zebra um pouquinho diferente das outras. E o terceiro, que isso só é possível com o quagga, porque quagga na verdade não é uma espécie, e sim uma subespécie de zebras. E se você tem outras subespécies de zebra vivas hoje, ou seja, parentes muito próximos do quagga, que permitem com que você faça essa reprodução reversa. Mas se você não tiver um representante muito próximo daquilo que você quer distinguir hoje em dia, essa ideia é completamente fora de qualquer cogitação. Mas por sorte, a gente tem outras opções.
clonagem, por mais que seja um ótimo tema para qualquer livro de ficção científica, é uma opção bastante que fiável. A gente já fez clones de outros animais, é o exemplo da ovelha Dolly, e inclusive também é o exemplo do Ipex do Pirineus, que foi apresentado no começo do vídeo. O processo da clonagem se baseia no seguinte. Vamos imaginar que eu tenho um fóssil de mamute muito bem preservado. Tão bem preservado que eu tenho células dele com um núcleo muito bem preservado, dentro desse núcleo com DNA muito bem preservado. Eu vou pegar essa célula e retirar esse núcleo que tem o DNA dentro. Depois eu vou pegar um elefante, que é um parente muito próximo desse mamute, retirar um óvulo desse elefante, retirar o núcleo desse óvulo e botar o núcleo da célula de mamute dentro desse óvulo de elefante, reintroduzir esse óvulo dentro da elefanta e induzir o começo do desenvolvimento embrionário e, em teoria, no final vou ter um mamute. Eu provavelmente vou precisar de centenas desses óvulos para gerar um indivíduo de mamute viável. Esse é um outro método muito promissor, mas ele gera vários outros problemas, além de que ele é caro e ele demanda que você tenha um DNA muito bem preservado. Logo, o que acontece é que eu só vou poder, a partir dele, distinguir algumas espécies muito bem delimitadas. A edição de DNA cada vez mais vira uma realidade que a gente vai ter que enfrentar no futuro. A tecnologia do CRISPR-Cas9 funciona da seguinte forma. A proteína CRISPR funciona como se fosse uma tesoura que pode cortar a parte do DNA que eu quiser cortar, depois inserir um trecho de DNA naquela parte que eu acabei de cortar. E por mais que esse método possa muito bem ser utilizado para algumas coisas antiéticas e até mesmo eugenistas, para a questão de desextinção de espécie é um dos mais promissores que tem. Isso porque, se nós soubermos os genes de uma espécie extinta, a gente pode adicionar esses genes em um óvulo de um bicho que está vivo hoje, que seja um parente muito próximo, fazendo com que o bicho que nasce pareça muito um bicho extinto. Isso também pode ser utilizado para mamute com elefante. Tá, mas sabendo os 3 métodos que a gente tem para fazer isso, por que eu iria querer desextinguir uma espécie? Um dos motivos muito óbvios é a reestabilização de alguns ecossistemas. Quando você tem alguma espécie que é extinta dentro de um ecossistema, isso cria um buraco de um nicho ecológico que não é mais ocupado por ninguém. Isso causa um desequilíbrio naquele ecossistema que só vai ser consertado quando outra espécie tomar aquele nicho ecológico. Ou talvez se a gente desextinguir aquela espécie que foi extinta e reintroduzir ela na natureza de novo. Assim, muito mais rapidamente a gente vai tapar um buraco e o ecossistema vai voltar a funcionar normalmente. É justamente essa desculpa que a empresa Colossal utiliza para tentar trazer o mamute de volta. Porque o mamute era muito importante ali nas regiões mais ao norte do planeta Terra, pisoteando e se alimentando de vegetações e impedindo que elas subissem cada vez mais. E isso preserva muito bem o permafrost. E hoje em dia, sem os mamutes, está sendo descongelado, está liberando metano, um monte de coisa ruim. E de acordo com a Colossal, se a gente reintroduzisse os mamutes, você resolveria esse problema. O segundo motivo é o motivo econômico. A gente não pode fugir disso, infelizmente, no mundo que a gente vive. Porque se eu fizer um zoológico de mamute, com certeza eu vou ter muito dinheiro, então existe um interesse econômico. O terceiro motivo é uma obrigação moral. Esse discurso se baseia no fato de que várias espécies que estão sendo extintas hoje em dia estão sendo extintas por conta do ser humano ou com influência do ser humano. E se a gente tem culpa na extinção de espécies, logo a gente teria a obrigação moral de trazer essas espécies de volta à vida. Outro motivo é que você traz de volta informação. Mas como assim informação? O que acontece é que se eu não tenho um indivíduo vivo hoje em dia, eu não tenho como ter certeza de todas as relações ecológicas que ele tinha, de como ele impactava naquele ecossistema e de quais eram os hábitos de vida dele e os costumes dele. E um outro grande motivo é porque é muito legal. Olha, eu posso ser completamente contra essa ideia, mas eu não vou dizer que ver um mamute num zoológico não ia ser um negócio maneiríssimo. Eu ia gostar pra caraca de ver isso. Mas, apesar da empolgação que os cientistas têm nesse tema, é muito importante a gente dizer que existem vários problemas, inclusive éticos, nesse tipo de trabalho. Porque será mesmo que é ético você trazer de volta à vida um mamute, por exemplo, que não vive nesse planeta faz milhares de anos e trazer ele para um planeta completamente desconhecido? Será que esse animal vai conseguir ao menos sobreviver enquanto os problemas que ele poderia solucionar a gente poderia solucionar de alguma outra forma? Será que a reintrodução desses animais na natureza não causaria um desequilíbrio ainda maior nos ecossistemas? Se eu, por exemplo, adicionar o pombo passageiro na natureza, será que ele não vai simplesmente causar uma competição maior entre pássaros e levar à extinção de mais pássaros ainda? A verdade é que a gente está prestes a abrir uma caixa de Pandora e a gente não faz a menor ideia do que vai sair de dentro dela. Bom, isso é tudo que eu tenho para falar sobre esse tema. O meu nome é Silveira, eu sou estudante de biologia, eu faço uns vídeos de ciência aqui na internet e se você puder fazer esse favor para mim, dá um gostei, se inscreve nesse canal
que me ajuda muito de coração. E é isso, até a próxima para todo mundo. Beijão.